Oi gente, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas. Cadê? Eu anotei aqui, ó. Algumas perguntas que vocês mandaram lá pro Instagram sobre identidade, insegurança, autoestima, enfim, várias coisas e vai ser bem legal. Então, vamos para as perguntas. Gente, tá chovendo um pouco, então talvez apareça um pouco de barulho de chuva, mas eu vou ter que gravar agora porque é o único tempo que eu tenho, então espero que vocês não se incomodem, tá bom? Um conselho barra dica que você dá pra quem não consegue se sentir bonita, mesmo os outros falando que é. Isso é um clássico problema de uma pessoa realmente que tem baixa autoestima, né? Que tem um problema de autoimagem. E isso é bem mais profundo do que a gente pode imaginar, não é só tipo um conselho, alguma dica que vai resolver isso, não. Mas é realmente uma coisa que você precisa tratar e é bem profundo, sabe? Uma coisa prática que você pode começar a fazer é não se veja da forma como você mesmo se vê e não se veja da forma como as pessoas te veem. O que mais tem que importar pra você é se ver como o Senhor te vê, entendeu? E você vai conhecer isso através da intimidade, através da palavra. Tem um salmo muito famoso, que é o Salmo 139, onde Davi escreve justamente sobre essa questão da nossa criação, né? Os detalhes que Deus colocou. Muitas vezes eu pegava esse salmo, né, em momentos em que eu tinha esse problema com autoestima. Hoje eu tenho de vez em quando, sabe? Mas eu considero uma coisa muito normal, porque é normal mesmo a gente ter esses problemas uma vez ou outra. Mas se é algo diário, sabe? É uma coisa que realmente incomoda, assim, enfim, faz mal, você tem que buscar se mergulhar na palavra para ver, para conhecer como o Senhor te vê. E nas vezes em que eu tinha esses problemas de autoimagem, eu li esse salmo. E nesse salmo eu via como Deus me fez, a forma como Ele é detalhista. E em outros versículos também eu via isso. E muitas vezes eu orava esse salmo. Não é uma questão de, tipo, você declarar, eu declaro sobre a minha vida, não é isso. Mas é você realmente, nos momentos em que você estiver se sentindo mal, estiver com problema de autoestima, alguma coisa do tipo, e se isso for realmente uma coisa constante, sabe? Você diariamente orar esse salmo e falar: Senhor, eu sei que o Senhor me fez de uma forma especial, admirável, eu sei que o Senhor tem planos pra mim, que o Senhor me criou ali desde o ventre da minha mãe, sabe? O Senhor me viu antes de todo mundo. Então, essas coisas vão fazer com que a gente busque diariamente nos ver como o Senhor nos vê. E é isso que tem que importar mais do que as pessoas, mais do que você mesma até. Então, esse é o meu conselho e a minha dica. Como entender de fato quem eu sou em Deus? Essa também é uma pergunta bem profunda. Na Bíblia, a primeira coisa, olhando para Jesus Cristo, conhecendo a Deus. Às vezes a gente pensa que para entender quem nós somos, né, a gente precisa olhar para si mesma, mas não é isso. A gente entende quem a gente é, a gente entende o nosso valor, a gente entende aquilo que Jesus fez por nós, sabe? Quando a gente olha e busca conhecer a Deus. Eu percebo na minha vida que eu entendi quem eu era em Deus, né? Eu entendo diariamente quem eu sou em Deus quando eu busco conhecer a Deus, entendeu? Eu acho que eu poderia resumir essa pergunta dessa forma: olhando para Deus, buscando conhecer a Deus, e é Ele que vai te mostrar na palavra, através de momentos de oração, que você é filha, que você é amada. Então, é isso. Percebo que no fundo não consigo celebrar os outros de verdade, me sinto inferior, menos. Bom, isso é a comparação que tá fazendo com que você tenha inveja, né? E a comparação, ela nunca é algo bom, porque ou ela faz com que você se sinta superior a alguém, né? Tipo, você se sente mais, ou ela faz com que você se sinta menos, que é nesse caso. Mas em nenhum deles é algo bom. A gente realmente precisa aprender a tratar isso no nosso coração. E isso é uma coisa muito comum. Eu diria assim que todo mundo tá sujeito a sentir coisas, sabe? Mas nem todo mundo, né? Na verdade, ninguém deve permitir que isso crie raiz no nosso coração. Então, talvez isso já tenha criado alguma raiz no seu coração de inveja, de amargura, de ficar se sentindo inferior. É uma coisa que você realmente precisa tratar, que é bem profunda.
mas eu já passei por isso, não, talvez não seja da mesma forma, mas eu já passei com esses sentimentos, sabe? Eu já tive esses sentimentos que eu sentia que eu não conseguia celebrar muito bem as pessoas, que eu não conseguia me alegrar em alguns momentos com algumas pessoas em específico. E o que me ajudou realmente a melhorar isso, além de sim buscar a palavra, buscar entender quem eu era em Deus, porque muitas vezes isso também reflete a sua autoestima que tá baixa, sabe? Você se sente menos e aí você se compara e se sente bem menos, entendeu? Então, tratar a sua autoestima, como eu até falei na última pergunta, de você realmente não se ver como você se vê, nem como os outros te veem, mas ver como o Senhor te vê. Você tem que buscar isso. Busque firmar realmente a sua identidade, o seu valor em Deus. E depois disso, né, quando você estiver em situações onde você pode celebrar as pessoas ou não, né, você decide celebrar. Por exemplo, em vez de ficar com sentimentos ou pensamentos de tipo, aquela pessoa, ela é dessa forma, ela conseguiu isso e eu não. Não vou falar nada com aquela pessoa e tudo mais, sabe? E às vezes não é nem falar, mas a nossa cara demonstra, ou algum tipo de comentário, sabe, que a gente faz, demonstra que a gente não tá se alegrando, pelo contrário, a gente tá com inveja. Então, decida se alegrar, decida, em vez de você falar algo ruim, você falar, tipo, fulano, graças a Deus que você conseguiu isso, Deus seja louvado pela sua vida, que o Senhor te abençoe ainda mais. Solte essas palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Talvez você não fale ainda cara a cara, mas de repente em uma oração, de repente você e Deus ali, ou enfim, não sei, mas não precisa necessariamente falar com a pessoa. Você pode falar isso no seu coração mesmo, com o Senhor. Deus, obrigado porque eu sou abençoada aquela pessoa, entendeu? E eu sei que o Senhor também tem algo bom pra mim, o Senhor tem o melhor pra mim, porque o fato da gente se comparar faz com que a gente pense que o Senhor, sabe, não, o Senhor não tem nada pra mim, só pra aquela pessoa. E não é assim. Na verdade, o Senhor tem coisas maravilhosas para os seus filhos e no tempo certo Ele vai mostrar, entendeu? Decida buscar a sua identidade no Senhor e decida, ao invés de alimentar sentimentos e pensamentos, comentários relacionados à maldade sobre alguém, troque isso por palavras de bênção sobre a vida daquelas pessoas e se alegre com elas. Decida se alegrar com essas pessoas, entendeu? Decida, sabe, celebrar no momento em que alguma pessoa estiver fazendo algo bom, você vai lá, incentiva, faz a sua parte. E aí você vai dizendo tchau para esses sentimentos ruins. Me sinto feia comparando com outras meninas, e isso mexe comigo, o que fazer? Aqui tem, eu acho que mais uma pergunta também sobre comparação, mas eu vou tentar ser específica com as perguntas que eu tô recebendo, né? A pessoa se sente feia quando ela se compara com outras pessoas. Então, como eu falei na outra pergunta, se comparar nunca é bom. Decida parar de se comparar, sabe? Não se compare. Não quando você tem a oportunidade de, tipo, de repente você olha pra uma pessoa e você pensa, eu sou feia, essa pessoa é bonita. Sabe, mesmo que no fundo, no fundo você sinta isso, não fale, tente não pensar nisso. E é claro, né, não é só tipo, não vou pensar, não. Mas é se encher na palavra, gente. Não tem nenhuma forma da gente descobrir quem a gente é, do nosso valor, sobre a nossa aparência, a não ser com Deus, a não ser na palavra. Então isso é muito importante para você realmente tomar essas decisões de não se comparar, de ter a sua autoestima realmente baseada, firmada no Senhor. Então decida não se comparar, decida, em vez de você olhar, sei lá, seja uma foto ou uma pessoa física, não sei, não se compare e busque realmente descobrir o seu valor na palavra. E não é uma coisa tão difícil, sabe? É você realmente ler a palavra, orar a palavra. De repente, se precisa se aconselhar de uma forma mais profunda. Às vezes isso também é uma coisa assim que tá infiltrada no seu coração ali desde quando você era criança, coisas que você ouvia. Enfim, isso às vezes é uma coisa muito mais profunda do que parece. Mas é possível. Você encontra a sua beleza, a sua identidade, o seu valor no Senhor. A próxima pergunta sobre comparação também é: como faço para não me comparar muito aos outros? Sinto que sou a pior. Além de, no momento em que você tem a oportunidade de se comparar, né?
Não se compare. Aprenda realmente a celebrar os outros, como a gente viu naquela outra pergunta. Aprenda a se alegrar com os outros. No momento que você vê alguém fazendo algo bom, algo que você fica, nossa, eu queria fazer isso também. Ao invés de você trazer isso pro lado negativo da coisa, de tipo, nossa, eu sou horrível. Não. Celebre, se alegre com aquela pessoa, elogie, entendeu? Mas também, quando você faz isso, você não deve se diminuir, você não tá também se diminuindo quando você elogia alguém. Pelo contrário, você entende o valor que aquela pessoa tem, você entende o talento que aquela pessoa tem. Não se diminua, entendeu? Não pense o pior sobre você mesmo, aceite elogios. Não tem problema nenhum você se inspirar em outras pessoas, entendeu? Não é copiar, mas é se inspirar mesmo. E você pode fazer isso com qualquer coisa que você tem, sabe? Você realmente pode se inspirar nas pessoas, não tem problema nenhum. Mas se comparar não é bom. Então, no momento em que você tem a oportunidade de se comparar, ao invés de se comparar, elogie a pessoa, se alegre com a pessoa. E também aprenda a ver as coisas boas que você tem. Aprenda a ver os talentos que Deus te deu. Aprenda a ver a beleza que Deus colocou em você, que é algo único, entendeu? Aprenda a ver isso, a enxergar as coisas maravilhosas que o Senhor colocou na sua vida. Isso não é uma coisa do dia pra noite, não é uma coisa rápida, é uma coisa diária. Todo dia a gente vai precisar exercitar essas coisas, sabe? Assim como a nossa fé, a gente todo dia vai precisar realmente exercitar a nossa fé, buscar intimidade, buscar ter mais de Deus. E ninguém melhor do que Deus para falar o quanto você é valiosa, o quanto Ele te entregou e o quanto você pode usar os seus talentos, a sua vida para a glória dele, entendeu? Você nunca vai encontrar o seu valor, nada de bom assim, só baseado em você ou no que as pessoas vão dizer, mas principalmente você vai encontrar o seu valor no Senhor. Então, é isso. Tenho muitos pensamentos de inferioridade, insegurança e me sinto perdida com tudo isso. Bom, você resumiu a minha vida, brincadeira. Não. Mas eu já tive muitos momentos assim, teve até um momento específico que foi o pior. Foi o momento em que eu tava tipo, meu Deus, que é isso? Eu não vou aguentar, já era pra mim. Que foi onde eu gravei um vídeo pro Instagram que se chama Um Chamado pra Fraqueza. Cara, aquela época ali foi uma época onde eu aprendi muito mesmo do Senhor, muito mesmo, e tipo, foi maravilhoso ao mesmo tempo que foi doloroso, sabe? Mas foi muito mais maravilhoso. E eu entendo completamente, sabe, esse sentimento, essa situação. Uma coisa que eu já até falei aqui nos vídeos é que Satanás, ele sempre vai querer realmente atacar a nossa mente, ele vai sempre querer colocar dúvidas e mentiras. Isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas a gente precisa buscar a verdade de Deus, a palavra de Deus. Mas eu também compartilho naquela época, né, e às vezes eu também passo por isso, que às vezes a gente se sente fraca mesmo, sabe? A gente sente que, meu Deus, eu não consigo. Nem às vezes pra falar um versículo, entendeu? Nem mesmo pra... Peraí. Nem mesmo pra você... Enfim, parece que você tá sem força. E aquele momento serviu também pra eu aprender uma lição muito importante. E eu passei por vários momentos, né, a seguir disso, que me ajudaram, que foi me apegar no Senhor, sabe? Eu teve momentos em que eu estava ali me sentindo derrotada, fraca, muito mal, mas eu fiquei aos pés de Jesus, eu diria assim, sabe? Eu me aproximei de Jesus de uma forma muito diferente e eu tava ali, tipo, me sentindo fraca, mas eu tava ali. E tem até um versículo que eu falo nesse vídeo, que é: o Senhor, ele se agrada muito mais de um coração quebrantado, ele se agrada muito mais de um coração fraco, sabe? Então, você pode se aproximar do Senhor do jeito que você tá e pedir para que Ele te ajude, entendeu? Em oração, na palavra. E tem uma passagem na Bíblia que fala quando Jesus estava dormindo, né, num barco junto com os discípulos, e aí começou uma tempestade. E aí todos os discípulos ficaram desesperados, tipo, a gente vai morrer e Jesus tá ali dormindo, entendeu? E aí, tipo, foi um momento bem tenso, né? Imagina, você pensar que vai morrer, que doido. Só que aí, tipo, Jesus acorda e ele acalma a tempestade. E aí os discípulos falam, tipo, nossa, ele é realmente o Senhor. Eles conhecem mais de Jesus a partir de um momento difícil. Quando eu li isso, eu fiquei, cara, realmente, não tem muitas vezes como a gente conhecer. Até tem, a gente pode conhecer a Deus nos momentos bons e é maravilhoso.
Mas a verdade é que a gente conhece muito mais do Senhor, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, nos momentos difíceis. Então, assim como os discípulos naquele momento onde Jesus acalmou a tempestade, eles viram o seu poder, eles viram quão bom ele era, sabe? Quem ele era. Da mesma forma, no momento difícil, no momento de insegurança, de batalha, você pode se aproximar de Deus e conhecer muito mais dele. Sobre se sentir insuficiente, mesmo quando tentamos dar o nosso melhor e fracassamos. Entenda que você não vai dar conta de tudo sempre. Você não vai dar conta de tudo o tempo todo. De vez em quando você vai errar, você vai fracassar. E isso é totalmente normal, comum, sabe? Às vezes eu percebo que todos nós, eu também preciso ser mais como criança, sabe? Quando você de repente não foi tão bem numa prova, não foi tão bem na escola, ou enfim, tá passando por alguma coisa, você pode correr para os braços do seu pai, sabe? Deus, ele tá ali. Ele não é um Deus que vai te julgar, que vai te condenar de forma alguma. Claro, tem justiça, tem tudo isso, mas nesse contexto de muitas vezes você tá fazendo o seu melhor, tá dando o seu melhor para vencer algo, ou de repente para, enfim, conseguir na faculdade, qualquer coisa do tipo, trabalho, Deus, ele tá vendo isso, sabe? Ele não despreza isso. Então, entenda que você nunca vai estar 100% o tempo todo. De vez em quando você vai errar e fracassar, mas você pode correr para os braços do seu pai, você pode descansar nele, sabe? Encontrar refúgio, encontrar força, ânimo para continuar. Como você conseguiu ouvir mais ao que Deus diz sobre você do que as pessoas? Eu diria que para mim, a minha dificuldade, assim, ela não seria necessariamente ao que as pessoas falam, né? Pelo menos eu nunca observei as pessoas falando coisas que me afetassem, sabe? Claro, tem momentos e momentos, mas no geral, eu diria que muitas vezes são coisas que eu penso, coisas que eu crio na minha mente, sabe? Coisas que eu tô sendo atacada ali pelos meus próprios pensamentos, coisas que sim, Satanás, ele se aproveita. Mas eu consegui ouvir mais a Deus de uma forma muito óbvia, que é pela palavra. Eu lembro até de um momento muito específico na minha vida que foi maravilhoso, sabe? Tem momentos em que o Senhor, ele mima a gente, né? Momentos em que ele é bem paciente, mas nesse momento foi dessas situações em que eu estava me sentindo muito mal, estava me sentindo, enfim, horrível, autoestima, em todos os sentidos, estava muito mal. E eu tava chorando bastante. E eu fui lá pro meu quarto, eu deitei na minha cama e fiquei lá chorando, chorando e orando e falando: Senhor, o que tá acontecendo? Por que eu tô passando por tudo isso? E eu peguei a Bíblia naquele momento e eu comecei a falar, tipo, Senhor, fala comigo, por favor, fala comigo. Naquele momento eu falei assim: eu vou abrir aqui, né? No caso, foi meio do nada, mas eu abri a Bíblia e deu lá no livro de Cânticos dos Cânticos, né, em Cantares. Eu vou até ler aqui pra vocês onde foi que parou. Inclusive na Bíblia tem umas lágrimas, assim, não sei se dá pra ver, eu acho que não. Mas eu chorei em cima da Bíblia, foi muito, muito maravilhoso pra mim. E eu tava ali, com a minha autoestima muito baixa, chorando, bem mal. E eu abri exatamente nesse versículo que é de Cantares, do capítulo 2, o versículo 10 até o 14, que diz assim: nesse momento eu estava deitada na minha cama, chorando. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Cara, até chorar. Eu lembro direitinho desse momento. E assim, né, tem momentos em que realmente a gente vai estar nessas crises e a gente pode... Ai, Senhor, eu vou abrir, por favor, falar comigo. Mas a verdade é que se a gente buscar conhecer a palavra, a gente vai ver que tem muitas passagens, muitos versículos onde o Senhor fala com a gente. Seja sobre a nossa identidade, autoestima e sobre várias outras coisas da nossa vida.
Então eu diria que eu consegui ouvir muito mais a voz de Deus quando eu busquei ler essa palavra. Eu lembro até que eu tinha um caderninho do pensamento, que eu tava passando por... Eu sempre tive alguns problemas, sabe, com isso de pensamento. Via algum pensamento e eu tinha muita dificuldade para vencer. E eu comecei também a buscar pregações, buscar meditações sobre isso, e me ajudou bastante. E uma das coisas também que eu fiz, assim, que eu tive uma ideia, nos momentos em que eu tivesse algum pensamento ruim, alguma coisa que fosse mentira, eu iria anotar nesse caderno e eu ia procurar um versículo, entendeu? Pra justamente rebater essa mentira. E isso me ajudou muito, porque às vezes eu tava, tipo assim, me sentindo feia e eu ia lá no Salmo 139 e falava, Deus, realmente, por que eu tô pensando isso, né? Também tem Filipenses que fala sobre o que a gente deve pensar, né, em coisas verdadeiras, amáveis, puras, enfim. A palavra de Deus, ela tá realmente cheia de armadura, de, enfim, espadas, de coisas que a gente pode usar para combater esses maus pensamentos, para conseguir ouvir mais a Deus. E esse foi o vídeo de hoje, responde essas perguntas que vocês enviaram. Se vocês gostaram, assim, desse estilo de vídeo, de responder perguntas, não só sobre identidade, mas se vocês querem alguns outros assuntos por aqui, né, vocês comentem aí embaixo o tema, alguma coisa, que aí eu faço uma caixinha lá no Instagram pra responder aqui, tá bom? Gente, muito obrigada por você ter assistido. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha para quem você acha que isso pode ajudar. Eu espero de verdade que isso possa te ajudar, possa ter te abençoado. Até o próximo vídeo.